Olá, criadora, bem-vinda. Hoje venho falar-te sobre um tema que eu adoro, que é o breakthrough, ou seja, o romper com uma situação negativa, um padrão negativo, algo que passa o tempo a acontecer e tu gostavas de romper. Eu até estive aqui a ver breakthrough, para mim a palavra melhor é romper. Também fui ver no dicionário avançar, conquistar, marco, progresso, superação, revolução, decisivo, inédito, impactante, marcante. Então, para mim, breakthrough, eu vou continuar a dizer breakthrough neste contexto de romper com uma história antiga, romper com um padrão negativo, romper com algo que nos condicionou o comportamento e que gastou a nossa energia de uma forma exaustiva e levar-te sobre este processo, porque eu vejo muitas pessoas a não romper e eu sinto que é porque não têm a informação toda, porque não é claro o que é um padrão negativo, porque é que ele acontece, porque parece que tudo está não relacionado com o nosso poder pessoal, parece que todo o poder está fora de nós. Então, a primeira coisa que eu te queria pedir era para identificares o que é que neste momento tu gostarias de eliminar na tua vida, ou seja, vai haver qualquer coisa que te provoca um estado emocional negativo e que tu gostarias de eliminar. E ver também se existe um tipo de pessoa que querias eliminar da tua vida que ativa esse tipo de sentimento. Tanto pode ser um contexto, por exemplo, a escassez de alguma coisa na tua vida que te provoca um estádio que tu querias eliminar de vez, ou pode ser um tipo de pessoa. Imagina no trabalho, muitas vezes isto acontece, uma pessoa que está sempre a minar o trabalho da outra ou que está sempre a criticar. Então, um tipo de pessoa que tu querias eliminar da tua vida. Reflete um pouco sobre isso, sobre esta questão, que podem ser duas, portanto, pode ser um contexto e também uma pessoa. E agora vamos passar para 3 pontos que eu quero partilhar contigo sobre o que é um estádio negativo e o que é que leva a este breakthrough, a este romper com um estádio negativo, um padrão negativo. Então, o primeiro ponto é que uma emoção negativa revela um conflito interior com o teu desejo. Então, o que significa uma emoção negativa é que tu tens um desejo, tens algo que tu queres expandir na tua vida, mas existe algo dentro de ti que sente ou que não é capaz, ou que não é merecedora, ou que não é possível para ela. Existe um conflito interno entre aquilo que tu queres e aquilo que tu acreditas que podes receber ou que deves receber. E é este conflito interior que é revelado nesta emoção negativa. E é aqui que muitas pessoas depois se sentem estagnadas no seu processo de manifestação. Porque a pessoa sente que está a viver exatamente o contrário daquilo que quer. Ou seja, tem um desejo de encontrar amor, de fazer mais dinheiro, de ser promovida, de fazer desenvolvimento pessoal, mas sente-se estagnada e que não sai dali. E então, quanto maior é o desejo e mais as nossas crenças não nos permitem alcançá-lo neste momento ainda, maior é a frustração. E por isso é que muitas vezes este alcançar do desejo pode ser quando quando as nossas crenças não estão alinhadas com o nosso desejo, quando as nossas expectativas não estão alinhadas com o nosso desejo, pode causar esta frustração e leva as pessoas a desistir. Mas tu não vais desistir, porque tu vais perceber exatamente aquilo que está a acontecer contigo, exatamente a linguagem do universo e vais compreender porque é que esta emoção, porque é que este padrão é exatamente aquilo que tu precisas para alcançar o que mais queres. Então, o primeiro ponto é este, é uma emoção negativa, um estádio negativo, significa que existe um conflito interior entre aquilo que tu queres e aquilo que tu achas que podes receber na vida. Depois, o segundo ponto é, quando nós pedimos uma coisa ao universo, quando começa um novo desejo de expansão em nós, e começamos a sentir dor emocional, temos que compreender que nós pedimos uma coisa, mas o que vem ao de cima é qual é que é o conflito, qual é que é a resistência. Porque quando tu pedes uma coisa e quando tu tens uma expansão, um desejo de expansão, o universo já entregou.
A abundância já existe em todas as áreas da tua vida. Portanto, o universo já respondeu, o teu desejo já está cumprido. Agora trata-se de tu te achares merecedora e de teres as tuas crenças e expectativas em relação ao mundo e a esse desejo que tu queres concretizar em particular, alinhados com aquilo que tu já és e com aquilo que tu sentes que mereces. Então, este estádio negativo é uma resistência, é um tal conflito interno e é preciso reconhecer este estádio negativo como essa resistência. E é preciso, então, olhar para isto como uma dádiva e como o caminho. E o que acontece muitas vezes é que as pessoas depois, como sentem esta resistência, acabam por evitar. Não querem sentir esta situação, então imagina que há uma pessoa. As pessoas nem querem ouvir falar dessa pessoa. Se for no trabalho, vão fazer tudo para nunca ter que enviar um e-mail àquela pessoa, para nunca estar próximo daquela pessoa. Então, em vez de irem ao encontro dessa situação, desse contexto, dessa pessoa, para compreender o que é que a vida está a pedir delas naquele momento, para poder romper e ir em direção livremente ao desejo que se quer criar, as pessoas simplesmente passam o tempo a evitar aquela situação. Isto acontece muito, por exemplo, quando as pessoas têm um problema na relação pessoal e passam a usar o trabalho como o sítio onde põem toda a sua energia. Ou quando têm um problema no trabalho e desligam-se e passam mais tempo concentradas na sua vida pessoal. Então é muito importante termos a certeza e termos a consciência de que não estamos a evitar uma emoção negativa. Que ela existe, e agora o próximo passo vamos falar já um pouco sobre isso, sobre essa transformação, mas o que é mais importante então é compreender que, primeiro, a emoção negativa surge de um conflito interior, de um conjunto de crenças que tens sobre ti própria, que fazem com que sintas que esse desejo não pode ser para ti ou não és merecedora desse desejo, portanto as tuas crenças não estão alinhadas com esse desejo. Depois o segundo ponto é compreender que essa resistência é o caminho para esse desejo, portanto essa resistência, isso que aparece, é aquilo, é para onde tem que se, é onde tem que se mergulhar, é onde temos que agir, é o parar de evitar essa pessoa, é o parar de evitar essa emoção, é não, eu vou mergulhar aqui, porque se isto está, é o que está em resistência em relação ao meu desejo, então é isto, é aqui que eu tenho que ir, é isto que está no meu caminho, e então é aqui que eu quero prestar a minha atenção. E, passando para a terceira parte, que é compreender o momento deste gatilho emocional e deste estádio negativo. Porque o que acaba por acontecer é que nós evitamos porque nós não gostamos de estar nesse estado negativo. E nós não gostamos de estar nesse estado negativo, ou com esse trigger negativo, ou com essa pessoa, ou nessa circunstância, porque isso faz com que nós vamos reagir de determinada forma, vamos pensar determinadas coisas sobre nós que vão continuar a alimentar esse estado negativo. Então, o que acontece é que o momento da emoção está a pedir-nos para transcender essa forma de evitar ou essa forma de não gostar de estar a viver essa realidade. Porque quando tu tens essa emoção, quando tu vês essa pessoa, tu vais reagir de determinada maneira. E tu vais pensar determinadas coisas sobre essa pessoa e tu vais pensar determinadas coisas sobre ti. E é essa dinâmica, essa dança, essa forma de estar que faz com que um puzzle encaixe no outro, uma peça de um puzzle encaixe na outra. E é preciso desencaixar, é preciso mudar a forma da nossa peça por forma a desencaixar. Já não há um match, já não é possível ter uma dinâmica com algo que já não faz parte de nós. Mas nós só conseguimos romper com essa dinâmica, que está no teu poder, neste momento e agora, romper com essa dinâmica, quando nós estamos a olhar para esta situação e nós avaliamos como é que eu sou quando me sinto mal com o que acontece e qual é que vai ser a minha nova forma de estar perante esta circunstância.
perante este gatilho emocional. Porque o que vai acontecer para romper é que o gatilho emocional vai ser exatamente o mesmo. A circunstância vai ser exatamente a mesma. Mas a única coisa que tem o poder de romper és tu, através do teu poder pessoal, de te assumires de uma forma nova perante a vida, de responderes àquilo que a vida te está a pedir neste momento, de te alinhares com o teu próprio desejo e de escolheres uma nova forma de responder perante essa situação. Então é como se fosse a história antiga e ela vem outra vez e tu estás nessa dinâmica porque fazes parte dessa dinâmica pelos teus comportamentos e pelas tuas atitudes, e essa dinâmica pode ser algo como, olha, eu tento não falar com esta pessoa, não trabalhar com esta pessoa, nunca responder aos e-mails dela, certo? Ou seja, isso é uma dinâmica, isso é um comportamento, isso é uma forma de estar nesta dinâmica que é evitar, certo? Então quem é que eu tenho que ser, em quem é que eu tenho que me tornar? Quem é a pessoa da minha visão? Que vive a minha visão e como é que ela passa, como é que ela rompe esta dinâmica, que eu já não quero criar mais na minha vida. Então, o que acontece é, o breakthrough é a forma que nós temos de fazer algo novo perante a mesma situação. E o que nós queremos é que esta situação pare de acontecer. Só que isso não é a forma em que acontece. As coisas vão acontecer exatamente da mesma maneira, mas tu vais reagir de uma forma diferente. Tu é que vais escolher reagir de uma forma diferente. E eu agora vou-te dar um exemplo pessoal, profissional, que aconteceu comigo. Eu vivi muito tempo no Dubai e numa das empresas que eu trabalhei lá, eu tinha uma pessoa daquelas que eu gostava de eliminar da minha vida profissional e pessoal e que estivesse longe. Mas claro que ao longo dos tempos eu sempre criei uma pessoa que tinha mais ou menos as mesmas características. E eu estava nessa empresa e esta pessoa era muito subreptícia, quase a querer encontrar falhas, a dizer mal do meu trabalho e aquilo, e a minar, pronto, a minar. Era isso que eu sentia. E então, claro que eu depois evoluí dessa empresa, passei, e depois noutra empresa que eu fui, logo na empresa a seguir, apareceu-me, claro, exatamente o mesmo tipo de pessoa. E por isso muitas vezes que eu digo que nós temos que resolver as coisas com as pessoas certas na altura certa. Não vale a pena nós tentarmos fugir. Quer dizer, a minha mudança aqui neste caso não teve a ver com aquela pessoa, mas a verdade é que nós podemos mudar de país, nós podemos mudar de profissão, mas nós vamos atrair para nós aquilo que é, pronto, a nossa vibração, que está ativa na nossa vibração, e por isso é que o padrão negativo vem, que é para nós compreendermos, ok, esta pessoa está-me a mostrar o que é que eu preciso transformar em mim para então poder romper com este ciclo. E por isso é que vieram sucessivas pessoas na minha vida profissional, exatamente com o mesmo padrão, e demorou-me algum tempo, alguns anos mesmo, a resolver. Então, quando eu fui para esta empresa nova, eu estava divorciada há pouco tempo, portanto, para mim, ter um emprego era algo mesmo muito, muito importante. Era algo que, para mim, era uma prioridade total e absoluta na minha vida naquele momento. E então, eu estava nas primeiras semanas de trabalho e eu tinha acabado de fazer uma coisa que tinha a ver com os vistos no Dubai, porque eu estava a trabalhar em recursos humanos, e uma das pessoas que trabalhava comigo foi dizer algo sobre mim e sobre o meu trabalho que eu tinha feito mal. E o que é que acontecia de antes? Quando alguém punha em causa o meu trabalho, eu ia sempre justificar, eu ia sempre explicar, eu ficava com medo e eu ficava aflita de alguém pensar que eu podia ter feito alguma coisa mal e acontecia muito isto, mal entendidos, as pessoas diziam que eu não tinha preparado as coisas, então havia muitas, e eu estava sempre a justificar às pessoas que levantavam essas suspeitas. E desta vez, quando aquilo aconteceu, ou seja, eu cheguei um dia ao trabalho e tinham dito que essa pessoa tinha dito alguma coisa sobre o meu trabalho, eu lembro perfeitamente de estar em frente ao computador e pensar, isto é a história daquele rapaz all over again. Tipo, e eu estava sentada em frente ao computador, ainda estava no meu período experimental,
aquela empresa tinha muitas pessoas já a trabalhar lá há muitos anos e eu tinha acabado de entrar. E eu estava em frente ao computador. Então, repara, a mesma coisa exatamente aconteceu. O mesmo evento sem tirar nem pôr. A mesma circunstância sem tirar nem pôr. O mesmo tipo de comportamento sem tirar nem pôr. E naquele momento, eu levantei-me, fui ter com o diretor-geral e disse: olha, isto acabou de acontecer, esta não é a minha forma de trabalhar, eu não compreendo esta forma de trabalhar e eu queria deixar isso muito claro. O que eu fiz foi isto, isto e isto, e foi isto que aconteceu. E eu agradeço que a partir de agora as coisas fiquem às claras e pronto, tudo se saiba. E o que eu fiz foi, eu fui lá dizer, eu não estou para isto. Eu não estou para que me venham minar, eu não vou trabalhar desta maneira, eu não vou aceitar isto. E aquilo para mim, aquilo custou-me tanto fazer, atravessar aquele corredor. Porque eu não sabia o que é que ia acontecer. Eu podia estar a pôr em causa o meu emprego, eu tinha acabado de entrar, eu não tinha provas dadas e as outras pessoas estavam lá há muito tempo. Mas eu naquele momento, eu rompi total e completamente com o comportamento de me minarem, tentarem mostrar que as coisas que eu fazia não eram bem assim, que não estavam bem feitas e denegrir o meu trabalho. Quando eu de antes estava sempre a ver se estava tudo bem, que era para as pessoas não dizerem nada, então eu naquele momento em que eu me levantei, aquilo requeriu toda a minha coragem, porque eu estava a pôr em causa uma pessoa que estava ali há imenso tempo. E eu estava a afirmar e a dizer, comigo não pode ser assim. Eu não vou trabalhar assim, eu não vou aceitar ter uma pessoa que está a criticar o meu trabalho ou que está a dizer o mal do meu trabalho nas minhas costas. E eu disse aquilo tudo, aquilo exatamente que pensava. Essa pessoa foi compreensiva, compreendeu porque isto já acontecia, claro, não é? Quando a pessoa se queixa, geralmente, de comportamentos que são muito repetidos ou dinâmicas negativas, provavelmente já aconteceram no passado, e a pessoa em causa veio ter comigo depois e disse: podias ter vindo ter comigo, não era preciso teres ido logo lá. E era o que eu faria no passado. Eu iria, mas o que é que aconteceu? Mas eu fiz isto, a justificar-me. E eu pensei, não, eu não vou entrar nesta dinâmica outra vez. O meu puzzle desencaixa agora. Esta pessoa desencaixa agora de mim neste momento. Isto acabou para mim. Eu não vou passar mais por isto que eu vinha escaldada da situação anterior. É que eu sofri imenso profissionalmente, quer dizer, profissionalmente não sofri, ou seja, não houve impacto na minha profissão nem no meu progresso, mas pessoalmente eu estava numa relação sempre com medo que dissessem mal de mim, ou que denegrissem o meu trabalho, ou que deitassem abaixo do meu trabalho, ou que inventassem coisas sobre mim. E a partir daquele momento, isso fez puff. Isso fez puff porquê? Porque eu rompi com aquele medo. Eu já não estava condicionada a fazer aquilo. Eu já não estava condicionada a mudar o meu comportamento, a adaptar o meu comportamento com o medo que... Então, a partir daquele momento, eu já não precisava de justificar tudo, eu já não tinha uma necessidade tão grande de estar a escrever tudo o que eu fazia, porque, pronto, eu naquele momento eu sinto que eu estabeleci o meu standard, eu estabeleci a minha forma de trabalhar e eu assumi essa forma de trabalhar e assumi também a minha integridade para com as pessoas que eu trabalhava e que não queria trabalhar daquela forma. Isso ficou muito claro para todos. É claro que isto para mim foi um risco no sentido daquilo que eu passei e daquilo que poderia ter sido a consequência. Mas naquele momento, como eu já tinha tido um padrão negativo muito forte, eu já não aguentava mais aquilo. E então, esta mudança que é muito importante, ou seja, eu no meu caso, eu mudei por dor. E é isso que acontece com o padrão negativo. Ele vem, e vem, e vem, e vem. E não vai parar de vir até se romper. E o que eu costumo dizer às minhas clientes é, isto vai romper. O padrão negativo, ele vai romper sempre. Agora, ele pode romper por dor ou pode romper por amor e por inspiração. E é isso que eu te quero trazer hoje aqui. É que existe uma escolha que tu podes fazer para romper por inspiração e não teres que chegar a um ponto tão grande de dor que já estás a pôr, se calhar, coisas em causa que não queres pôr em causa na tua vida, certo? Há uma forma de tu compreenderes, ok, se isto me está a acontecer, se eu repetidamente estou aqui, se repetidamente eu estou a passar por algo que eu não quero,
mas que é semelhante, não só nesta circunstância agora, mas já em diferentes alturas no meu passado, e se eu sinto que as coisas que eu digo a mim própria e as coisas que eu faço em reação a isto não me fazem bem, não estão alinhadas com aquilo que eu quero ser e que eu quero criar na minha vida e não me estão a trazer mais próximo do meu desejo, então eu tenho agora a escolha de transformar isto de uma forma que é por inspiração, antecipadamente, em que não tens que estar a passar pela dor. Então, como é que fazemos este breakthrough? Então, como é que tu podes olhar para um breakthrough teu, que tu queres fazer, num estádio negativo, não é? Como é que tu podes criar este breakthrough para ti, de forma inspirada, sem ser estar a fugir, até que tens que chegar a um ponto que vais fazer uma transformação, porque é inevitável não fazer, certo? Então é mesmo este caminho de inspiração e não um caminho de dor. É isto que eu trago hoje. Então vamos ver. Eu pus aqui uns passinhos, que são 4, para como tu fazeres o teu breakthrough. Então, a primeira coisa é reconhecer o padrão. É reconhecer onde é que isto já aconteceu na minha vida no passado. Por exemplo, no meu exemplo, eu desde o meu primeiro emprego, logo no meu primeiro emprego, eu tive este tipo de pessoa com este tipo de comportamento. É que foi incrível. E em cada emprego que eu tive, eu criei uma pessoa destas na minha vida. Porquê? Porque já existe algo dentro de mim, inconsciente, que aprendeu que a vida é assim. O que acontece muitas vezes é que nós replicamos na nossa vida adulta as dinâmicas que tínhamos com os nossos pais, com os nossos irmãos. Então, nós vamos ver que quando nós temos um padrão negativo hoje na nossa vida, e vais ver muito interessante, por exemplo, padrões que têm a ver com o dinheiro, eles são originados antes da pessoa ter efetivamente aquela noção de dinheiro. Pode ser um sentimento de vazio ou de não correspondência, ou parece que por mais que a pessoa faça, o dinheiro não entra. E isso tem a ver com emoções e com experiências e com circunstâncias que ocorreram muito cedo nas nossas vidas e que se vão replicando porque o inconsciente aprendeu que a vida era assim e que é mais segura assim. Porquê? Porque quando nós rompemos o padrão, tem que vir uma parte de nós que até ali não existia. Quando eu entrei naquela sala, para romper o padrão, vem uma parte que já não condiciona o seu comportamento e já não se sujeita àquele comportamento. Esse romper é uma nova parte de nós que nós integramos na nossa vida por amor, mas que até então não integramos por medo. Mas pronto, isto é algo mais profundo, tenho alguns conteúdos sobre isso, mas agora aqui vamos cingir aqui estes 3 passos. Primeiro, reconhecer o padrão, ou seja, quando tu olhas para trás, tu vais ver, isto já aconteceu na minha vida. Sim, claro, nesta pessoa. E eu tenho uma meditação que é tu fechares os olhos e começares a ver a tua vida para trás, como se fosse uma linha, e começas a percorrer essa linha e a ver quais são os momentos da tua vida que surgem em que tu sentiste exatamente a mesma situação. Então, isso permite compreender que é um padrão. Aquilo que tu estás a viver, nesse momento que tu queres evitar, é um padrão que já acontece, certo? E depois o passo 2 é reconhecer a identidade que tu associaste a esse padrão. Então, quando isso acontece, tu vais ter um conjunto de reações e um conjunto de pensamentos em relação a ti próprio. E tu identificas-te com essa pessoa, imagina. Uma pessoa que constantemente desvaloriza a outra. E a pessoa pode pensar de si, pois o meu trabalho não vale nada. Então não é que o trabalho não valha nada. Aquela pessoa desvalorizou. E a reação que tens quando uma pessoa desvaloriza é, se calhar, tentar fazer ainda melhor e sentires que o teu trabalho não é bom o suficiente. Essa não é a verdade. Mas é a tua forma de reagir a este gatilho. E por isso é que é muito importante compreender que quando nós rompemos, o gatilho é exatamente o mesmo. Neste caso, vem a desvalorização. Mas a reação é que tem que ser diferente. É escolher uma nova ação perante a desvalorização. Então, primeiro, reconhece a identidade. Quem sou eu e como é que eu reajo nesta situação? E tu vais ver que vai ser
uma parte de ti que se sente desempoderada, que se sente que não tem capacidade para mudar aquela situação, é uma identidade contraída, é uma identidade que se sente limitada, é uma identidade que não é uma expansão em amor. Não é uma expansão em amor, é uma contração em medo. É um comportamento condicionado. Então é muito importante compreender, ok, isto aconteceu ao longo da minha vida. E quando isto acontece, eu contraio-me desta maneira. E eu reajo desta maneira que me faz sentir mal. E quando sentes mal, estás desalinhada, certo? Então, quando tu reconheces o teu padrão e reconheces a tua identidade nesse padrão, reconheces a tua peça do puzzle, certo? Ok, esta é a minha forma. E é por isso que esta circunstância encaixa em mim, porque eu tenho esta forma de puzzle. Então, nesse momento, no momento do trigger, e é esta a minha mensagem de hoje, existe sempre uma ação alinhada do que tu podes fazer. E é por isso que é tão importante nós irmos para a emoção negativa e não ter receio dela, porque a emoção é o caminho. O estádio negativo é aquilo que te vai mostrar exatamente aquilo que precisa de ocorrer para romperes e ficar livre dessa criação até hoje. É uma criação inconsciente e condicionada. E tu queres começar a criar e a manifestar deliberada e conscientemente. E para isso é preciso fazer esta transição da forma da peça do puzzle que tu tens, não é? Então, no momento do trigger, no momento em que estás a viver essa sensação, esse estádio, vai sempre haver uma escolha de amor e uma escolha de medo. A escolha de medo é a escolha do ego, é a escolha condicionada, é a escolha da energia desgastada, é a escolha que te, mais uma vez, traz mais um episódio do padrão negativo. E depois existe uma escolha alinhada, uma escolha por amor, uma escolha em expansão, que é a escolha em direção daquilo que a vida te está a pedir para seres neste momento. E é a escolha alinhada com o teu desejo. É a escolha em que tu dizes, eu sou o meu desejo, eu mereço o meu desejo, eu quero o meu desejo e eu vou na direção do meu desejo. Eu vou romper com esta dinâmica que já não serve e eu vou na direção do meu desejo. Claro, sempre de uma forma segura, não é? Para ti próprio. Como eu costumo dizer, podes beber uma colher de chá deste romper ou logo um balde gigante. Por exemplo, eu no meu caso, naquele dia, foi um balde. Mas muitos, a maioria dos meus embraces é, ok, eu para romper isto, eu vou tomar esta ação, eu vou tomar aquela ação e aos poucos nós vamos integrando uma nova ação, uma nova forma de estar na vida, que comunica ao nosso subconsciente, ao nosso sistema nervoso, é seguro estar aqui. É seguro estar aqui. As coisas que eu penso que vão acontecer não vão acontecer. Ser abandonada, isto e aquilo e aquilo outro, não é isso que vai acontecer. Só como nós temos medo disso, condicionamos o nosso comportamento, não é? Então, quando nós estamos numa situação, num trigger negativo, e nós escolhemos a ação do amor, é a maior libertação de todos os tempos. É quando nós nos libertamos daquilo que tem estado a ser esta emoção negativa. Então, a minha mensagem de hoje é que o poder para transformar a tua vida está sempre ao teu lado, dentro de ti, no momento presente. Não é preciso mais nada, nem mais ninguém, nem aprender mais isto, nem mudar aquilo, nem fazer mais aquilo outro, não. O universo dá-te sempre no momento presente, sem falar com mais ninguém. Isto é uma coisa que eu ouço muito. Então agora eu vou-lhe dizer que não há conversas. Há uma mudança interior de valorização, de amor próprio, de elevação do nosso standard ao nível dos nossos desejos, que faz com que essa energia possa existir dentro de nós. Já não existe condicionamento e nós podemos viver essa energia. E isso é uma escolha. É uma escolha que pode ser feita a qualquer momento. Independentemente de qualquer conversa, independentemente, eu agora vou fazer isto, eu vou fazer aquilo, eu vou falar. Não, porque falar para mostrar ainda está dependendo da outra pessoa. É no momento em que nós nos assumimos como o nosso highest self, a pessoa da nossa visão, o nosso próximo nível, pronto, aquilo que tu sintas mais à vontade a falar. Para mim,
ao highest self, não é? A nossa parte divina conectada com o nosso espírito, com a nossa alma. Então, em qualquer momento tens sempre esta escolha do ego, do condicionado, do medo da pessoa que tem medo de perder, pronto, de ser criticada, de ser julgada, e a parte de nós está alinhada com o teu eu verdadeiro, com a tua expansão, com o teu amor. E para mim isto é a mudança por amor, é uma mudança positiva, em vez de uma mudança que vem, causa tanta dor, que às tantas é inevitável, mas é por dor, e onde é que a pessoa já vai, não é? Onde é que a pessoa já se sente, e é isso que é evitável se nós conseguirmos compreender o contexto e o verdadeiro motivo pelo qual existem as emoções negativas das quais temos tendência para fugir, mas elas efetivamente são o caminho. Porque quando nós integramos esta nova ação, esta nova forma de estar e de ser, então aquele padrão que vinha deixa de vir porque já não faz parte do nosso puzzle. Mas naquele momento em que nós estamos a mudar, aquele padrão passa a ser uma ilusão. Porquê? Porque nós perdemos o medo. Nós perdemos o medo. Nós pensamos é verdade que eu posso sentir que isto pode acontecer se eu não me comportar desta maneira. E quando tu deixas de comportar dessa maneira por causa do medo que sentes, então tu abraçaste esse medo. E quando tu abraças esse medo, ele deixa de ter poder sobre ti. E se deixa de ter poder sobre ti, ele deixa de existir na tua vida. E é assim que tu te libertas para um novo estádio da tua vida. Então, como nós somos seres em expansão constante, o que significa que vai sempre haver uma parte de ti que se está a expandir. E tu vais ver que, por exemplo, houve uma altura da tua vida em que se calhar estavas a constituir família, outra que estavas a lançar-te na tua carreira, então os nossos copos vão enchendo ao longo da vida, não é? E há desejos diferentes. Então, esses desejos, eles vão sempre aparecer. E esses desejos vão nos elevar. Esses desejos vão elevar quem nós somos, a pessoa que nós somos. E é preciso corresponder a essa pessoa. Então, quando nós temos um desejo e quando vem este padrão, nós temos de compreender, ok, como é que eu estou a reagir e como é que eu entro em alinhamento com o meu desejo. Porque esta dinâmica e estas crenças e esta forma de falar comigo própria e esta dinâmica em que eu entro, que me está a impedir de romper para o próximo nível. Então é mesmo, o quarto passo é agir nesta direção do teu highest self. Mesmo que seja uma coisa difícil de fazer, e lá está, onde se sintas segura. Por exemplo, eu digo muito às minhas clientes nesta questão da colher ou do balde, não é? Imagina que tu estás a começar a impor os teus limites e tu costumas dizer às pessoas que vais jantar com elas ou que vais ter com elas, mas não tens vontade, certo? E sentes que se tu disseres que se não estiveres ali disponível, que as pessoas depois vão ficar chateadas ou já vão deixar de convidar ou algo assim. Então tu podes começar por fazer isso e impor os teus limites com alguém que tu tens muita confiança. Pode ser os teus pais ou alguém que tu sabes que vai compreender. Não interessa o que tu faças, não é? Então aí tu tens que compreender, ok, o que é que eu vou escolher para a minha vida para começar a integrar essa energia. Mas essa energia, essa elevação, é aquilo que está a ser pedido de ti. Então, o meu convite neste pod coaching é compreenderes então a tua questão, aquilo que tu estás a evitar, aquilo que tu gostavas que saísse da tua vida e compreenderes quem é que tu és nessa situação, o que é que dizes a ti própria, o que é o oposto disso, não é que isso vai ser pedido para ser integrado, é qual é a nova ação, qual é a nova forma de estar, qual é a nova forma de ser que faz com que isto seja o melhor para todos. Isso é muito importante. Quando nós agimos no nosso highest self, é sempre união, é sempre o melhor para todos. Aquilo que eu fiz desanuviou muito o ar naquele momento. Aquilo que eu fiz pôs a descoberto as coisas e a minha relação com aquela pessoa não ficou nada mal, nada. Trabalhámos juntos. Portanto, quando nós agimos por amor do nosso highest self, vai ser sempre aquilo que é melhor para todos e as pessoas vão compreender, as pessoas vão ter a noção que se calhar pisaram ali a linha logo no início, não é? Claro que a pessoa sabe,
E a pessoa soube aceitar, não é? Mas se eu tivesse andado ali a correr atrás dele, não ia aceitar. Olha, a mestra anda aqui a correr, ainda vou fazer pior. Que era a minha história no passado, não é? Então, pronto, este é o meu convite, a identificação daquilo que queres eliminar. Quem é que és tu nisso que tu queres eliminar? Qual é a tua dança? Qual é a tua dinâmica? Qual é a tua nova ação? E muito importante, antes de fechar, às vezes nós não vemos logo a ação. Às vezes a ação é tão inconsciente que nós não a vemos. E isso não faz mal. Porque mesmo que tu não sabes qual é a ação, ela vai chegar. Porque tu já tens essa intenção e já tens essa consciência daquilo que estás a passar tem uma nova ação. Eu até posso não saber qual é, mas eu sei que há uma. Eu sei que neste momento de dor, eu sei que neste momento em que eu estou a passar por esta dinâmica, que às vezes dá mesmo, eu quero mesmo que se vá embora da minha vida, eu estou a passar por isto e eu posso ainda não saber qual é a ação que me liberta disto, mas eu sei que há uma. Eu sei que há uma vibração, que há um estádio do meu highest self, da minha alma, do meu espírito, que me liberta disto num momento, porque é no momento presente, neste momento, que eu tenho o poder pessoal para transformar o que eu quero na minha vida. Então eu posso não saber a ação exata, mas eu sei que ela existe e eu vou estar à espera, eu vou estar atenta e eu vou estar em consciência e já sem estar tão envolvida no trigger e na circunstância, eu vou abraçar esta parte da minha vida, eu vou estar em consciência nesta parte da minha vida e eu vou romper, fazer o meu breakthrough em amor. Então, o breakthrough é mesmo algo que eu amo, amo, amo e que eu sinto que é mesmo muito importante nós termos a capacidade, a compreensão e a consciência de como fazer este processo. Se tivesse alguma dúvida, se houver alguma coisa que tu sentes que tu gostavas de compreender melhor, por favor, manda-me uma mensagem, porque quando nós temos a capacidade de fazer este breakthrough e esta consciência, então tu consegues compreender que aquilo que está a acontecer para que possas ir ao teu próximo nível. E é quase como se dissesse, ok, nós vamos criar este desejo e antes integra aquilo que é preciso integrar neste momento na tua vida para concretizar esse desejo e para o receber, porque efetivamente logo no início o universo já te concedeu aquilo que tu queres. É através da nossa elevação e através do nosso novo formato, da nossa nova forma de estar e de nos vermos a nós próprias, que nós vamos então efetivamente recebê-lo nas nossas vidas.